As informações do Cruzeiro neste sabadão é o último dia de treino para enfrentar a equipe do Internacional lá em Porto Alegre. Também técnico Roger Machado vai definir qual time do Inter entra em campo. O Cruzeiro pensando na Série A do Campeonato Brasileiro, em se recuperar na Copa Sul-Americana. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Ele tem a volta de Gabigol aos treinamentos neste sábado. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, começando neste sabadão, hein? Cruzeiro entra em campo amanhã. Neste sábado tem Ceará e Grêmio, Corinthians e Vasco, Botafogo e Juventude. Neste domingo tem Atlético Mineiro e São Paulo, Fluminense e Red Bull Bragantino, Internacional e Cruzeiro, Mirassol e Fortaleza, Sport e Palmeiras, Vitória e Flamengo, Santos e Bahia. São os jogos então da rodada de número 2 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu o Mirassol na estreia, tenta a segunda vitória seguida. O Internacional, adversário do Cruzeiro, tenta a primeira vitória porque foi ao Rio de Janeiro e empatou com a equipe do Flamengo. São os jogos então do Brasileirão. E aí, todo mundo na expectativa porque é jogo difícil em cima de jogo difícil. O Cruzeiro que treina na tarde deste sábado, depois o time viaja de voo fretado para Porto Alegre. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele tem a volta do Gabigol. O Gabigol ficou fora dos 2 últimos treinamentos por causa da questão do doping. O julgamento do recurso foi finalizado, agora é aguardar a questão do tempo para a sentença, mas não deve dar nenhum problema e aí o Gabigol vai ficar liberado não só para este compromisso, como também de qualquer punição. É a expectativa de todo mundo, pensando aí na sequência da temporada de 2025. O Gabigol deve viajar normalmente com a delegação neste sábado à noite para Porto Alegre. Quem não deve viajar é Matheus Pereira. A expectativa, inclusive, é de que neste final de semana a Thalita, ela tem aí o nascimento do pequeno Theo, o filho do casal. Por isso ele ficou fora dos jogos longe de Belo Horizonte, deve ficar fora também deste diante da equipe do Internacional em Porto Alegre. Aí depois o Matheus Pereira já fica liberado para voltar a jogar longe de Belo Horizonte. É o que todo mundo pensa no dia a dia na Toca da Raposa 2. Jonathan Jesus está de volta, Leonardo Jardim comandando então este último treinamento à tarde e aí a definição da equipe. O mesmo vale lá em Porto Alegre, porque o Roger Machado ele pode preservar alguns jogadores pensando no jogo do meio de semana pela Copa Libertadores da América. No meio de semana o Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa. Jogo no Mineirão, sem torcida, na quarta-feira, 9h30 da noite. E o Mushuc Runa, que estreou com vitória no Grupo E da Copa Sul-Americana, joga neste domingo contra o Técnico Universitário. É jogo da Liga Pro no Equador. E depois o time viaja aqui para Belo Horizonte. O Cruzeiro finaliza hoje a preparação para a partida contra o Internacional amanhã, jogo às 18h30, estádio Beira-Rio. Vamos para Porto Alegre e o Cruzeiro deve chegar hoje à noite ali na capital gaúcha, ficar no bairro Moinhos de Vento, para esse confronto, esse compromisso contra o time colorado. E o técnico Leonardo Jardim contando com um reforço importante. Eu vou falar dessa situação do Gabigol e explicar essa situação do Gabigol. Muitas ligações, muita apuração com o Paulo Azeredo, com o nosso Guilherme Pio também. E aí, chegamos a algumas informações importantes. O Cruzeiro só fala o seguinte, se limita a dizer que o jogador vai chegar, vai treinar, vai viajar, que realmente o julgamento aconteceu. Só que aí eu fui buscar outros detalhes sobre essa questão. Olha só, o cenário é positivo, mesmo que o veredito não tenha saído ainda. Outro detalhe,
O veredito pode sair de 30 a 60 dias. Num prazo muito longo, 90, mas pode sair de 30 a 60 dias. E pode sair também uma não punição ao jogador. E se sair uma punição ao jogador, talvez ela não vai ser nem aplicada. Por quê? Porque já passou o prazo, né? A questão começou no dia 4 de abril de 2023. Já teria passado os 2 anos dessa história. Outra parte importante, o jogador não foi pego dopado, né? Não teve doping do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Na verdade, foi um mau comportamento do Gabigol, que na hora não fez o exame, depois entregou e abriu margem e precedente para que o controle de dopagem também fizesse algumas ponderações em relação ao caso, por isso foi parar no Tribunal Arbitral do Esporte. Essa é a informação, ou seja, ele pode chegar hoje na capital mineira, vai treinar e vai compor também esse time que tem essa missão contra o Internacional no domingo. E para esse duelo no Beira-Rio, Jonathan Jesus deve ser a boa notícia. Jogador que está recuperado ali de um quadro de virose e pode retornar à equipe celeste. Ele ainda não definiu o time que vai a campo. Tem o treino de hoje e geralmente o técnico Leonardo Jardim é de falar do time que vai jogar na pré-eleição. Isso momentos antes da partida, até para criar essa competitividade no elenco do Cruzeiro. O Nath Fiuza e Alexandre Simões, comentaristas do Rádio Esportes, para este sábado. Lógico que no Campeonato Brasileiro você não escolhe data para enfrentar o rival, para escolher adversário, mas, ô Nath, acho que não tinha um momento pior para o Cruzeiro pegar o Inter do que logo de cara, início de campeonato, o Cruzeiro vindo de uma derrota no meio de semana. Digo isso porque o jogo é em Porto Alegre, também um agravante. Como eu disse, não dá para escolher, tem que ir lá e encarar, e isso tudo pode se voltar a favor do Cruzeiro, caso o time tenha uma boa atuação e uma grande vitória. Mas eu me confesso e te confesso, Nath, preocupado, viu? Porque é um jogo duríssimo e convenhamos, né? O Cruzeiro ainda não passou confiança ao seu torcedor. Bom dia, Nath. Bom dia, Thiago. Um abraço a você, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes desse sabadão. Um abraço também para Alexandre Simões, para o Rubem Júnior. Pois é, não dá para escolher, mas se você puder começar essa trajetória no Brasileirão em função do Cruzeiro, ainda está sendo um time montado, que está se ajustando. Se puder pegar uns confrontos agora mais ou menos no nível do Mirassol, né, que foi a primeira rodada, seria melhor. Mas no Campeonato Brasileiro também é muito difícil você fugir desses grandes confrontos, porque das 20 equipes aí que participam, a maior parte delas são os grandes clubes do nosso futebol, né? Então, em algum momento, o Cruzeiro teria esse nível de enfrentamento. Agora é o Internacional, na próxima rodada já é o São Paulo. Não tem pra onde fugir. É um Cruzeiro que vai ter um adversário duro pela frente. O Internacional ainda não perdeu nessa temporada, né? São 14 jogos, 9 vitórias, 5 empates. O jogo do meio de semana também mostrou um fôlego diferente desse Inter, que sai em desvantagem contra o Bahia fora de casa, busca o gol no finalzinho, de um Ener Valencia que está vivendo uma boa fase, vinha como reserva, está pedindo espaço nesse time do técnico Roger Machado. O próprio Roger já admitiu que ele deve voltar a figurar sempre entre os 11. É um time muito equilibrado, de um Roger Machado que tem conseguido também adaptar o Inter a diferentes cenários. No jogo contra o Flamengo, por exemplo, ele utilizou lá uma formação em que defendia com 5 homens, né? Os 2 zagueiros, os 2 laterais e um dos volantes, o Fernando, se juntava também à linha defensiva para proteger, para tirar a profundidade dos atacantes de velocidade do Flamengo. Então é um time que se adapta também a diferentes cenários, e é isso que a gente quer ver o Cruzeiro do Leonardo Jardim fazer hoje. Jogar com inteligência, com estratégia, sendo um time equilibrado. Eu acho que hoje o Leonardo Jardim tem que rever essa questão dele de, às vezes, jogar com o meio-campo mais esvaziado, do Wallace, né, ter sido titular nas últimas partidas. O Rubinho já trazia aí a possibilidade do Romero, e acho que tem que ser só o Romero sem o Wallace, porque os dois juntos não funcionam. Eu colocaria mais um meio-campista. Eu acho que você tem que usar o Dudu na dele, ali aberto pela esquerda, para ter a profundidade dele. Acho que por ali ele rende melhor, já mostrou isso. Tem que ser um Cruzeiro com inteligência, e o retorno do Jonathan Jesus também, muito importante
importante, né? Porque realmente o nível ali da zaga caiu com a ausência dele nos últimos jogos com o Gamarra ao lado do Fabrício Bruno. Thiago. O Alexandre Simões, a Nath trouxe e pontuou, seria ótimo, né? Se pelo menos a metade do campeonato fosse de Mirassol, mas não é. Muito pelo contrário, mais da metade são jogos bem mais complicados do que o Cruzeiro teve na sua primeira partida na competição. Simões, meio-dia, aliás, 11 horas e 48 minutos, o Cruzeiro deve ter uma postura, na sua opinião, ofensiva, como gosta o Leonardo Jardim, manter aquele time com 3 atacantes, às vezes 4, por mais que ele diga, né, que os outros 2 pontas são meias, jogam pelo meio, mas a gente sabe que o cara tem a característica ofensiva. Ou seria a hora, talvez, de mais humildade, colocar a viola no embornal e tentar um Cruzeiro mais retrancado lá no sul do Brasil. Simões, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Nath, Rubinho, quem acompanha a gente. Eu colocaria um time bem mais. O Matheus Pereira deve seguir sem ir, né? Sim. Tá fora. O Matheus Pereira tá fora, né? Então, quer dizer, não tem esse cara no meio. Eu formaria um time, pra te falar a verdade, Thiago, eu tenho dúvida se o Gabigol começa. Não participou de atividade na semana e a gente já viu que o Jardim é muito ligado a essas coisas, né? Da participação. Da coerência na montagem, né? E tem mais, né? E eu acho que assim, eu adotaria um estilo de jogo bem, não é retrancado não, mas bem cauteloso, tá? O Internacional tem muita força ofensiva, a gente não precisa falar mais nada, a dupla, o Ener Valencia tá tomando a vaga do Borré no comando do ataque. Essa briga tá, e foi o herói do empate, né, dessa contra semana. O Bahia. Mas quer dizer, jogadores de nível internacional, de Copa do Mundo, de seleções dos seus respectivos países. Eu faria, Thiago, um Cruzeiro com 4 no meio, Caio Jorge e Dudu na frente. Eu acho o Caio mais rápido que o Gabigol, um cara que tem mais intensidade de jogo, marca melhor a saída de bola. Então eu faria um Cruzeiro com 4, aí não sei quais seriam esses 4. Eu teria certeza de Lucas Romero, o Matheus Henrique e o Lucas Silva. E aí um 4º elemento, não sei se o Eduardo ou se... E teria o Dudu e o Caio Jorge. E a volta do Jonathan Jesus ajuda muito, né? Porque é sem dúvida muito mais zagueiro que o Gamarra. Aliás, não vou avaliar o Jonathan Jesus dizendo que ele é mais zagueiro do que o Gamarra, porque eu acho que os meninos do Sub-20 também são. E uma outra coisa... O Jonathan Jesus é muito melhor que o Gamarra. E não, os meninos do Sub-20 também. É isso que eu tô dizendo. Isso aí não é uma maneira de avaliar o Jonathan Jesus dizendo que ele é melhor do que o Gamarra, porque isso aí não é uma coisa difícil, né? E eu também, Thiago, talvez eu pensasse em dar uma oportunidade ao Marlon, viu? Não sei como que ele tá treinando, como é que tá sendo, mas eu coloquei... Vem acontecendo o rodízio, viu, Simões? Pois é, o Marlon é um cara que consegue ser o meio do caminho ali, né? Porque não o Kaique, tão ofensivo. O Kaique ofensivamente é muito bom, mas na marcação ele é falho, o Vidalba é mais um zagueiro do que, eu acho que em determinados momentos, mas o Marlon de repente pode dar o equilíbrio ali por aquele lado esquerdo, principalmente se o time tiver uma postura mais forte no meio de campo. Ô Rubens Júnior, Simões falou da possibilidade do Gabigol não começar, certamente ele estará à disposição, se não começar, para o banco de reservas. Você falava de números, né, da dificuldade, o tabu que o Cruzeiro tem lá em Porto Alegre, mas o Gabigol, quando pega o Inter, costuma se dar bem, né? O Internacional, o Colorado Gaúcho, costuma ser uma presa recorrente do Gabigol, hein, Rubens Júnior? A 4ª maior vítima do Gabigol, a equipe do Internacional. Você encontra a matéria, né, no site da Itatiaia, também nas plataformas digitais, contra o Colorado. Thiago, 18 jogos do Gabigol e marcou 8 vezes. O Gabigol que se juntou, conforme a gente trazia da Itatiaia, a todo o elenco hoje pela manhã, na toca, ainda finaliza a preparação no período da tarde. Falando sobre esse time do Cruzeiro, um provável, Thiago, e para você que também está na live da Itatiaia, acompanha a arte criada pela maior do Brasil, olha o provável time para amanhã, tendo Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e esse dilema na lateral esquerda, se vai Vidalba, se vai o Marlon, Kaique. Fato é que o Internacional, né, tem um poder de fogo impressionante, principalmente jogando em casa. Meio campo com Romero, com Matheus Henrique, Dudu, Wanderson, Caio Jorge e Gabigol corre por fora também. E quando teve a ausência do Gabigol nas atividades da toca, Thiago, o Bolassi foi utilizado ali no setor, o próprio Caio Jorge também, né, que sabe fazer bem a função. Esse 9 de origem, o Cruzeiro tem a outra alternativa dentro do seu elenco, que é o próprio
próprio Dineno, mas ainda não está 100% à disposição do técnico do Cruzeiro. Então está aí, portanto, o Thiago Reis, o provável time do Cruzeiro pro duelo contra o Internacional. E olha só sobre esse Inter, hein, Thiago? Como é que tá o Colorado, Rubinho? Aliás, jogou muita bola contra o Bahia, fez um jogaço, né? O Bahia também jogou muito meio de semana na Libertadores 1-1 lá na Fonte Nova, Rubens. Pois é, teve a estreia na Copa Libertadores contra a equipe do Bahia e até pensando, Thiago, na própria Copa Libertadores, já que tem na outra semana o Atlético Nacional, jogo jogo em casa, o técnico Roger Machado pode tirar o pé um pouco, poupar um ou outro atleta. A gente sabe, né, do poder também que tem o elenco da equipe do Internacional. O Simões disse bem sobre uma briga no comando de ataque, que briga boa, né, para o técnico que tem aí, quem sabe, a dúvida entre Borré ou Ener Valencia. O Valencia que foi determinante no empate contra o Bahia. Tem um desfalque de peso, aí já foi na partida de estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Flamengo, Thiago. O Rocher, goleiro, acabou tendo que passar, né, por uma intervenção cirúrgica na mão. Tá fora. O departamento médico do Inter também. O goleiro reserva do Inter é bom, viu? Anthony. Ele é muito bom goleiro. Inclusive foi titular durante o gauchão inteiro, né? O Rocher foi voltar na estreia do Brasileirão contra o Flamengo e aí sofreu as contusões. O Rocher é excepcional, né? E olha só, o Anthony é muito bom goleiro. E olha só o departamento médico do Internacional. Tem o Vitor Gabriel, tem o Gabriel Carvalho, tem o Bruno Gomes, tem o Cleiton Sampaio, tem o Bruno Tabata, tem o Mercado, bom zagueiro, e também o Lucas Drummond. Então agora também o próprio Rocher. Tem essa dúvida, Thiago, no ataque, Ener Valencia ou o Borré, o provável time do Inter, Anthony, Aguirre, Vitão, Juninho, que até sentiu, né, no meio de semana dores musculares, pode ser poupado, vamos aguardar, com o Bernabé, bom lateral, meio campo com Bruno Henrique, Fernando, Alan Patrick, né, o grande destaque desse time do Internacional, Vitinho, Wesley e Borré. É o time do técnico Roger Machado, com números impressionantes. Thiago já não vence, já não perde, né, há 13 jogos, apesar de ter, né, 3 empates nos últimos 3 jogos. E o time do Internacional, que tá embaladaço, 13 jogos sem perder e dentro de casa é uma pedreira. O Cruzeiro tenta quebrar um tabu também, já que não vence o Inter há um bom tempo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscreva aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né, pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse aí é mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui! 2-1 Cruzeiro, galera. E você? Deixa aí nos comentários. 2-1, hein? Fui.